Olá, deusas, tudo bom com vocês? Hoje a gente trouxe, assim, uma pessoa pra gente entrevistar. É uma representante de personalidade, empoderamento, quebra de tabus, que vocês vão ficar choquitas quando a câmera simplesmente virar e impactar vocês com a imagem maravilhosa dela, não é, Natália? Gente, a gente tá muito ansiosa pra entrevistar. Sim, É uma virada de chave no Deusas. E vocês vão ficar tão impactados e tão felizes quanto nós com estamos. certeza. Vou falar um pouquinho, vou dar um pequeno spoiler. Essa pessoa, ela é uma pessoa famosa, uma pessoa 60 a mais que quebra tabus sobre sexualidade, sobre empreendedorismo, sobre a vida como um todo. E é isso que mais chamou a nossa atenção. Uhum. Ela é vice-presidente do Conselho Deliberativo da ONG Partners, coordenadora do Grupo de Cultura da ONG Mães pela Diversidade, divulgadora do projeto de apadrinhamento afetivo de jovens em situação de abrigo. Além disso, a cereja do bolo, O quê? ela foi participante do Casamento às Cegas 50 mais da Netflix. Estamos aqui com Aide Torres! Muito obrigada, meninas. Seja Eu muito fiquei super feliz bem-vinda. com o convite de vocês. A gente ficou feliz que você aceitou. E eu pensei, eu vou rir, vou aproveitar essa oportunidade para conversar com elas, né? Então, eu fiquei super animada com isso. Ai, gente. Ai, Aide. Eu tô tentando fingir costume, mas eu não estou conseguindo, galera. Gente, a Luara, quando conseguiu essa entrevista, ela me mandou mensagem, ela me ligou, ela falou: você não sabe, vai lá no Triedes, vai lá ver, corre! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Aide, sinta-se em casa. O papo aqui é de mulheres para mulheres. Seja bem-vinda. Seja E bem-vindo é ao a melhor Rio. coisa, né? Um bate-papo, uma conversa, como se fosse sentando na casa de uma amiga E para somos. tomar um chá, para tomar um vinho e conversar. Sim. É É isso, isso né? aí. É isso. Tem que Estamos ser. com adereços carnavalescos Ai, eu pelo amei o simples meu. motivo de estamos no carnaval. Eu amei isso daqui. É É a lindíssimo. minha cara. Olha só. Quem te avisou que eu queria um assim amarelo? Olha, eu recebi intuições. Eu percebi, eu percebi. Sou intuída também. Pode começar, Nath. Aide, para quem te acompanha e também para quem não te acompanha, a gente sempre começa com essa pergunta porque a gente quer saber entre a fama e a vida pessoal. Quem é Aide Torres? Quem é você por essência? É uma pessoa que valoriza muitos amigos. Para mim, os meus amores da minha vida são meus amigos. Que são pessoas incríveis, assim. Uma pessoa que tem que parar e fazer as coisas no seu tempo, se respeitar, se ouvir, acima de tudo. Que não se atropela para poder agradar os outros ou para poder cumprir alguma coisa. Então, eu me observo muito, me escuto muito e procuro estar numa energia bacana, sabe? Então, isso vem o quê? Da minha espiritualidade, tem a ver com o meu cuidado com o corpo, exercício físico, cuidado mental, da minha saúde mental. Então, sempre olhando várias coisas na minha vida, vários pontos que são importantes para eu poder ser quem eu sou, para eu não ser levada pela velocidade das coisas, das informações, do mundo, para eu caminhar no ritmo que me faz bem, para eu poder ser eu mesma. Perfeito. Perfeito. Além da sua área profissional, a gente sabe que você tem diversos projetos e Sim. o que a gente estava conversando anteriormente disso aqui acontecer é sobre os seus projetos sociais, que eu Sim. acho que é uma causa muito bonita, uma causa muito justa. Sim. Da onde nasceu esse desejo pelo projeto social? Quais são os projetos sociais hoje que você toca? Uhum. Fala um pouco disso pra gente. Eu sempre achei importante você fazer alguma coisa, não pensando só em você. Veio alguma coisa comigo de ter facilidade para juntar pessoas. Então, acho que é um dom, não é uma coisa que eu fui aprender. Então, cada pessoa tem o seu dom, e eu acho que isso é como uma missão de vida. Eu tenho essa facilidade para juntar pessoas, então tem muita gente querendo fazer alguma coisa e esperando que alguém direcione. E eu percebi que eu tinha facilidade para isso e eu decidi abraçar isso, né? Então, desde sempre tive facilidade para fazer isso.
Então, em alguma época da minha vida, eu fazia um trabalho com pessoas em situação de rua. Então, conheço bastante gente, a gente se juntava. Eu fazia uma lista de coisas que a gente precisava, por exemplo, mochila que você não está usando, meia, chinelo, bermuda, camiseta. Então, tudo mais ou menos no tamanho, porque normalmente as pessoas na rua elas não são gordinhas, coisas assim. Então, tem um tamanho certo, umas coisas assim. Então, a gente juntava isso, separava isso e levava numa ONG uma vez por mês. E aí tinha pessoas também da área de beleza que eu juntava também para cortar cabelo. Eu fazia maquiagem nelas, outra fazia unha. E tinha uma outra turma que fazia a comida para os aniversariantes, o almoço e tudo mais. A gente inventava lá um desfile, aí vinha alguém para tocar. Então, então, cada fase da minha vida tem projetos voltados para o social. E também outros tipos de projetos, também para o social, mas mais pensando de como que a gente se unindo pode conseguir coisas entre a gente, sabe? Uma escola cooperativa, por exemplo, quando meu filho era pequeno, a gente percebeu que a escola não era do jeito que a gente queria, então nós unimos várias mães e aí criamos uma escola cooperativa. Caramba, que diferente. E tudo isso a gente aprende muito. Às vezes as pessoas pensam, ai, tá fazendo pelo outro. Primeiro a gente faz por nós. Porque a gente cresce muito quando você faz algum projeto social. Quando você conhece outras realidades, quando você conhece vários perfis de pessoas. Então, você que ganha com isso, não é? O outro pode receber alguma coisa assim O outro também. ganha no material, né? E a gente cresce demais com isso. Então, sempre fiz. Depois, uma cooperativa de trabalho também. Depois desse projeto social com moradores de rua, pessoas em situação de rua, né? A gente fez um em asilos também. E aí, quando eu cheguei, eu achava que seria muito difícil para mim lidar com crianças, com adolescentes. Aí eu deixei isso meio por último, assim. Uhum. Falei, eu não tenho estrutura para isso. E isso veio no momento que a questão dos meninos em situação de abrigo, né? Uhum. Veio num momento assim que eu pensei que era para ir lá. Você vai no abrigo, pega um menino e vai para um teatro, vai para o cinema. Passei o fim de semana com eles. Eu imaginei que era assim. Aí, quando eu fui, vi que é uma coisa muito mais séria, né? Isso me fez refletir muito sobre isso. E aí, ali, eu fiquei mais tempo. Ali eu estou há mais tempo já, como divulgadora do projeto, como participante do projeto e contribuindo para trazer mais pessoas para esse projeto também. Hoje você só toca esse ou todos esses outros ainda existem? É que não é um pouquinho em cada época, você vai falando sobre aquilo, vai fazendo. Não é uma coisa que você está o tempo todo numa coisa só. Hoje, vamos dizer que eu tenho uma coisa que é bem importante, que a gente tem crescido juntos, que são os filhos da ID. Que são vários jovens LGBT que vão chegando e a gente vai construindo como se fosse uma família. Que lindo. É uma família, não É é uma como se família. fosse, é uma É. família. É uma família. Aí eu sou a mãe e o JP Polo, que é o meu amigo, a gente fala que é meu marido. Um casamento sem sexo. Dá certo às vezes. Dá super certo. O nosso tem dado certo. E a gente tem um podcast juntos também. E aí, esses jovens vão chegando e a gente vai um contribuindo para a vida do outro, conversando, direcionando. E é incrível ver o crescimento deles, eles florescendo, sabe assim, uma coisa transformando, crescendo. É muito bonito. Porque vocês sabem que a gente percebe que normalmente as famílias não estão preparadas para receber essas crianças, né? Ai, gente, eu tô chorando, desculpa. Então, eles vêm de uma situação de muito deles não poderem ser quem eles são. Repressão e abandono, né? E aí é muito talento reprimido. É muito, porque eles vêm. Eu queria dançar. E minha família não deixava eu dançar, rebolar, porque eu sou menino. Sabe? Eu queria usar tal tipo de roupa. E não permitiam. Então, eles são tudo ali reprimido. E aí aquilo vai endurecendo. Aquilo, às vezes, está tomando remedinho. Às vezes, está infeliz. Não está conseguindo se relacionar. E aí chega conversando com a gente. Claro que você pode.
Você vai fazer, a gente tá aqui com você. E aí um vai apoiando o outro, e aí a gente vê eles. É muito lindo isso. Então, acho que hoje nosso maior foco tá nisso. É claro, o apadrinhamento afetivo também. Eu vou fazer agora, no final do mês ou começo do mês que vem, uma live sobre isso, com o pessoal do fórum e o gerente de abrigo. A gente vai falar, focar nisso. É que são várias coisas e não dá para fazer tudo de uma vez só. Então a gente tem que ir focando, né? Você virou mãe de muitos. Eu sou mãe de muitos. E eu não tinha noção, porque eu não precisava gerar. Eu sempre pensei nisso. Eu não precisava que minha barriga crescesse se tivesse um bebê dentro, Uhum. sabe? Não era uma necessidade minha. Meu filho veio primeiro para me ensinar muita coisa, é um menino muito evoluído, assim, desde pequenininho, me falando muita coisa da espiritualidade. Ele vai me mostrar um menino que veio pronto, assim. E aí depois os outros filhos foram chegando, que não teve jeito. Quando chega, você identifica que é seu. E cada um te ensina uma coisa E cada diferente, um me né? ensina uma coisa. E cada um. E se você tá aberta para isso, para se jogar e ter coragem para a vida, você vai viver isso. Ou você pode ficar ali também quietinha e só observando. Sem sair da zona de É, conforto. cada um. E eu acho que nesse sentido, eu acho que eu sou bem corajosa, porque eu enfrento várias coisas. E eu falo, eu tô com um pouco de medo, mas eu vou assim mesmo. Eu vou e vou experimentar e vou viver isso. Então, são vários projetos. Eu gosto de muita coisa, eu me interesso por muita coisa. Isso Então, é não bom. tem como, minha vida sempre foi muito assim. Tem gente que fala, eu canso só de ver o que você faz. Então não faça. Deixa pra mim. Só Então, quem tá dentro entende. Uma mulher multifacetada. eu gosto de muita coisa, eu tenho muita energia também. Eu até acho que isso, às vezes, não tem muito a ver com a minha idade, assim. Eu vejo muitos jovens que estão comigo e falam, eu cansei. Eu falo, e eu tô ainda Cheia de inimiga do energia. Cheia de fim. energia. Mas isso eu acho que também vale muito do espírito, né, de cada um, É, porque é o que a gente fala, quem te viu um pouco, viu que você tem muita energia, viu que você sim. tem muita presença e que você tem muita vontade de mundo. Isso é Sim, muito doido. E eu fico assim, gente, eu tenho até vergonha, porque eu fico mais quietinha, mais na minha aqui. E não, a gente não tá falando só de idade, a gente tá falando aham, de desenvolvimento mesmo. Você é mais pra frente, você quer tudo. E tem gente que às vezes parou um pouco no sim, tempo. sim. E se ela tá feliz assim, tá ótimo. Então, é isso que eu digo, assim, não quer mais sexo? Ótimo, está feliz assim? Não tem que ter. E de repente nunca gostou, agora vai ter Vai que dar gostar louca. Vai ter que disso? gostar pra agradar o É, outro. para agradar o outro? Nem todo mundo gosta disso, né? Então, é cada um se respeitar e ver aquilo que mexe aqui dentro. Tem que estar em conexão, acho, sabe? A cabeça e o coração, assim. Quando tá quentinho, tá tranquilo, tá fluindo, vai. Se não tá, tem alguma coisa te incomodando, não faça. O caminho é Interessante. outro. É. Gente, um ponto de conexão Olha. enorme. Rapaz. É, muitas mulheres, elas ainda se preocupam em ocupar esses espaços de decisão. Você, por ser uma mulher pra frente, uma mulher que toma decisões, uma mulher que lidera e tem tantos projetos, qual Sim. foi o maior obstáculo que você ainda encontra como mulher, tanto no seu ambiente de trabalho quanto nos seus projetos? Porque a gente sabe que ser mulher, a gente tem que batalhar um pouquinho a mais Muito pra mais. para poder ser Muito reconhecida. mais. O machismo, eu percebo, sabe? A falta de respeito com a mulher. Uma mulher falando, muitas vezes, eles não respeitam. Se é um homem falando, então a gente tem que ser muito mais firme. A cada dia você tem que sair para desbravar. E eu penso muito assim: eu não estou fazendo isso só por mim. Eu estou fazendo isso por muitas outras mulheres que não têm voz, que não estão preparadas ainda, sabe? Então eu acho que eu tenho que falar, eu tenho que me colocar. Eu vejo isso como uma obrigação para mim, sabe? Porque se eu que tenho voz, eu que sei colocar limites, se eu não falar, como é que vai ser para as outras? Então é como abrir caminho. As outras vieram lá atrás, né? Uhum. Vieram as minhas bisavós, as minhas avós, que passaram por coisas e eu sou o sonho realizado delas. Então, eu tô vivendo muita coisa que elas queriam viver e não tiveram oportunidade. Então, eu tenho obrigação de falar, de me colocar. E a cada dia que a gente sai, tem que estar preparada para isso, porque eu percebo, ontem mesmo, na Sapucaí, eu falei, o cara, se eu fosse um homem, ele teria me ouvido. Mas ele não te ouviu. Não me ouviu. E eu falei pra ele, você é um folgado do caralho. Eu falei mesmo.
Sabe? E teve um outro homem também que bebeu demais e caiu pra cima da gente. Eu falei: "Você senta aí e não sai daí, Uhum. que você tá bêbado". E ninguém espera que uma mulher levante a voz dessa maneira. Eu vou mesmo. "Ah, você é grossa?" Mulher quando fala firme é grossa. Homem quando fala firme é um líder. Mas eu não me importo que me chamem de grossa, sabe? Eu vou falar e vou colocar o limite e eu vou fazer aquilo. E é isso, eu acho, sabe? É claro, você é mais exposta, você é mais criticada, mas assim, eu sempre fui assim desde criança. Eu fui a criança que mais apanhou em casa. Meus irmãos, ninguém apanhou tanto como eu. Mas se vinha me falar alguma coisa, tem que fazer. Eu tenho que fazer por quê? Só do porquê você já levava um É, tapa. pronto, ela apanhava. Então, e na minha época, criança não falava, mas eu falava. E isso me salvou, sabe? É porque eu não deixei passar. Então, quer me bater, me bate. Mas eu não vou mudar o que eu penso. Então, assim, eu acho que eu sempre tive a coragem de enfrentar e pagar o preço pelas coisas. E, e eu gosto de ser assim. E cada vez mais eu percebo que a gente tem que ser assim. Pra gente é muito mais difícil. E não é falar assim, ah, porque no mundo gay não é assim. O gay é machista, o gay é misógino, então você tem que enfrentar muito mais coisas. Então, eu participei, por exemplo, eu fui conselheira num condomínio que eu morei. Eu tive que ser muito mais firme, eu tive que gravar tudo e me colocar. E uma mulher sem ter um homem do lado, eles tratam de uma forma. Se você tem um homem do lado, trata de uma outra forma. Então, nós mulheres, se você vai enfrentar uma coisa sozinha, você tem que ser muito mais forte. É terapia em dia, é proteção espiritual, é se unir a outras mulheres que também são fortes. A gente tem que estar muito mais juntas, sabia? As mulheres que são líderes. Quem apoia as mulheres? Porque a liderança é solitária. Quem está com você? Quem está ali para te apoiar? Eu acho que uma mentoria de mulheres líderes é super importante. A gente está junta, sabe? Para uma apoiar a outra. Porque a gente tem que enfrentar coisas a cada dia que são muito pesadas. Isso hoje, imagina como é que era antes. Você sente essa diferença na terceira idade? Porque ser uma mulher com uma voz ativa, quando ela é nova, talvez não tenha tanto peso ou talvez tenha até mais peso. Mas agora na terceira idade, você sentiu diferença da ideia de 30 anos atrás para a ideia agora? Eu não tenho noção da minha idade. Eu não lembro que eu vou fazer 62 anos. Eu não lembro disso. Então, se tem diferença. A diferença é que, de repente, quando eu tinha 30 anos, talvez eu não falasse do jeito que eu falo hoje. Talvez eu ficasse chateada e deixasse passar algumas coisas. Hoje eu enfrento. Eu vou lá e olho na cara da pessoa e falo o que eu penso. Respiro antes e sei o que eu vou falar. Não vou falar de um jeito. Intempestivo. Sabe, eu falo, acho que com mais propriedade, eu falo com mais segurança. Eu acho que a vida vai preparando a gente nesse sentido. Eu sempre falei, mas acho que hoje eu falo. Não é nem pensando. Porque quando vê, eu já falei, mas eu acho que as palavras são mais selecionadas e mais assertiva. Acho que eu sou mais assertiva. Mas não é uma coisa programada, vou fazer isso, fazer É da aquilo. sua É na personalidade. hora. Na hora eu vou ali e falo. E tem um preço isso, né? Mas eu pago esse preço e feliz da vida. Eu durmo tranquila, sabia? A paz do travesseiro, né? A paz do travesseiro de que eu fiz aquilo que eu tinha que fazer e por nós. Eu não consigo pensar só em mim. Em cada situação eu falo, eu fiz isso e é por nós. É por Interessante. nós. Muito bom. Muito bom. Chora não, Natália. Eu já tô chorando. Eu falei que aqui a gente chora, né? Que a Sobe gente a lágrima e chora. vambora. A gente chora, a gente se identifica. Sim. São muitas questões. Ainda falando sobre esse posicionamento, o que ficou muito claro na sua participação do Casamento às Cegas foi o seu Sim. posicionamento quando você via, olha, isso aqui não dá mais pra mim. Sim. O meu parceiro, ele tá ultrapassando o meu limite. Sim. E hoje, numa sociedade que a gente vive, a gente estava até conversando um pouco sobre isso, é difícil mulheres enxergarem esse limite, de se posicionarem, de ter todo um apoio, o que fazer, como fazer. Se você pudesse deixar um recado para essas mulheres, como sair disso? O que você falaria para elas? Eu diria, primeiro, não se culpem. Cada pessoa tem o seu momento. Então,
essa dependência emocional pode ser maior para umas do que para outras. Então não tem nada de errado se você está nisso há 5 anos, 3 anos, 2 anos, sei lá o quê, quanto tempo você está nisso. Mas perceba que você tem direito a ser ouvida, a ser respeitada. Então, qual o caminho que você pode buscar para isso? Então, conversando com amigas, é isso que você pode hoje, procurando amigas que têm uma energia boa, que te coloca para cima. Fazer terapia, isso é fundamental. Não tenho dinheiro para pagar uma terapia. As universidades têm isso gratuitamente. Então, buscar caminho. Eu não estou me sentindo muito bem. Eu não estou conseguindo crescer, florescer sem ser quem eu sou. Busca caminhos para isso. A espiritualidade, cada uma do seu jeito, sabe? Não tem nada de errado. Cada uma tem o seu caminho. Existem vários caminhos. Mas como é que eu posso fazer para me sentir melhor comigo? Eu tenho um potencial enorme e não estou conseguindo viver plenamente aquilo que eu gostaria de viver. Sei lá, meus filhos estão falando algumas coisas que eu não me sinto bem com isso. Então, que eu poderia fazer para isso? Então, buscar caminhos e cada uma no seu tempo, sabe? Mas que a gente pode se respeitar, a gente pode se amar, pode fazer com que as pessoas respeitem a gente e buscar isso. Uma leitura, tem tantos livros, sabe? Um filme pode ajudar nisso. Então, mas buscar alguma coisa que te ajude a se sentir melhor com você. Olha, esse daí foi o melhor conselho. Foi. Inclusive, depois eu vou fazer esse corte só pra mim, tá? Não cortando a sua história, mas eu preciso Uhum. fazer esse adendo. Uhum. Como uma vítima de violência, eu te contei um pouco a minha história. Quando você fala que amizades salvam, eu agradeço muito a Luara. Porque quando eu precisei... Foi Luara que foi comigo na delegacia. Luara tem uma pessoa jurídica. Que é maravilhosa, que eu jamais posso deixar de citar ela. Que ela fez um resgate espiritual. E se hoje eu tô aqui, se hoje o podcast nasceu, e se a gente consegue debater de mulheres para mulheres, foi graças à amizade. Uhum. E nós passamos por muitas poucas e boas ruins e gigantescas. Mas a amizade me salvou. Se hoje eu Sim. tô aqui, foi porque eu tive alguém carnal, pessoas espirituais, Uhum. que salvaram. E as mulheres têm que fazer esses resgates de outras mulheres, porque Sim. a gente nunca sabe o que está resgatando a outra. Qual é o ponto da outra que a gente pode resgatar? Porque uma frase que ecoa muito na minha cabeça quando eu falo de Luar, ela falando pra mim: você é dentro de uma caixinha. Você é tão expansiva e você tá assim por conta disso. Uhum. E a caixinha abriu. Às vezes a caixinha se fechou de novo. Mas você vai abrir essa caixinha. No Se seu ela abrir a momento. caixinha, eu vou matar ela. No seu momento, né? A caixinha tá sendo aberta de novo, tá? Sim, são fases. Uhum. São fases. E a gente reconhecer essas fases uma da outra e de respeitar. Sim. Porque se o podcast hoje não existe, é graças a respeito. Sim. Dela, da maturidade dela. Porque eu sou muito mais imatura do que ela. Do nada botou um negócio aqui na mesa. Do nada. Lavei uma roupa aqui. Mas de ter gratidão por uma outra mulher. Da gente Sim. parar de tentar brigar com outra mulher. E Sim. não é. A gente Não tá ali uma julgar. pela outra. Não julgar, só escutar. Escutar e saber o momento de cada uma. Sim. Porque se você julga, pronto, fechou a porta. E não tem como você julgar, porque você não sabe o que a pessoa viveu. O exemplo de família que ela tem de amor. Se viu a sua família, sabe, brigando, um batendo no outro, sabe? Como é que vai saber que aquilo não é prova de amor? Ah, meu pai e minha mãe viveram tanto tempo juntos e um batendo no outro e xingando o outro. Quem ama faz isso. Na cabeça da pessoa lá atrás, tá isso. Então, e você não tem ideia da dependência emocional daquela pessoa. Então, ela vai ter que ir se olhando, se percebendo, saindo daquilo, olhando aquilo de fora, tendo apoio, para no momento ela ir saindo devagar. Nem todo mundo sai de repente, de uma vez. Terapia salva, galera. Terapia salva muito. Salva muito. Terapia, Salva muito. atividade física, É. encontros, porque Encontros. eu falo isso com o meu digníssimo. Aham. Vai sair com seus amigos, dá um rolê. Sim. Digníssimo. Até levantou a cabeça. O digníssimo, é claro que a gente fala isso de uma outra forma. Mas, porque às vezes você fica muito preso
ao seu companheiro, Sim, e você não tem uma visão de mundo, sim. né? Você tá ali, é a sua realidade, é o seu dia a dia, mas às vezes você precisa. Às vezes você quer falar mal do seu parceiro, gente. Sim. Como que você vai fazer isso com o seu parceiro? Você precisa do seu ciclo pra poder fazer isso e voltar em casa e falar, tá tudo bem. Continua te Acontece. amando. E, Continua te e fica amando. muito mais leve, né? Fica É. muito mais leve. Todo mundo tem defeito, todo mundo tem coisas pra superar, pra crescer. Uhum. Todo mundo, todos nós temos coisas que falam, nossa, isso ainda não dá. E a cada dia a gente acorda e vai pro mundo pensando assim, como que eu posso me desconstruir? O que que eu posso aprender hoje? Ter esse olhar, né? Pra ouvir o outro, um saco ter que ouvir isso, mas e aí? Isso tá em mim. Eu vou ter que olhar isso. Então é. Real, gente, terapia Até a gente ajuda. morrer, a gente vai. A gente aprender. vai aprendendo. É. Demorar, se Deus quiser. Tem muita coisa pra aprender. Muito aqui embora. O meu bloco foi. Seu bloco foi, o bloco dela. Foi. Então, né, a gente fez um pouco diferente, porque a gente sempre vai trocando as perguntas. Só que eu quis dividir em blocos, porque eu acho que você tem tanta coisa pra falar, que se a gente misturar muito, eu acho que a gente vai se perder. E aí eu vou entrar nas minhas questões agora. Tietando um pouco, né, porque deu pra perceber que eu sou a louca do CAC. Mas não tem como falar de você sem falar da sua participação, Sim. né, no Casamento às Cegas. E essa edição dos Obrigada. 50 mais, eu acho, por mim, ficaria só nos 50 mais, as Ah, é? edições. Continuaria sempre 50 mais. Sempre 50 mais. Porque, assim, os outros, era aquela lenga-lenga e tudo mais. Só que a gente teve uma percepção do empoderamento das mulheres. Eu não tô falando de empoderamento só por empoderamento. Sim. Muita mulher maravilhosa. Muita mulher incrível. E os caras, com todo respeito, eu não tô querendo desrespeitar ninguém, nenhum participante, mas uma certa imaturidade emocional. Que bom que vocês perceberam isso, que não foi fácil pra nós. Tem vários, mas juntando tudo, a gente pensava, dá pra formar um, será? Sabe? Então, não foi fácil pra A gente. pista tá salgada aí dentro. Hã? Tá, A pista tá salgada. Pra quem é solteiro. Olha, tá salgado pra quem é solteiro. Tá salgado pra quem tava procurando. Tá salgado. E assim, quem viu, né? Quem não viu vai ver, por favor, porque foi maravilhoso. Você fez um par com o Ed, Sim. né? Não, Carioca. Carioquíssimo, né? Carioca da Gema. A gente. Eu não tenho Sendo carioca, como é que vocês se sentiam com isso? Gente, Uma eu falei- pergunta minha. Posso ser sincera? Falei, decorre aí desse. Eu não tá vendo que isso não vai dar certo. Desculpa, era a minha visão. Eu tava percebendo tudo. Mas assim, você tava curtindo também sua Sim, participação. Eu sim. acho válido. Sim. Porque, né, tava Ela ali. viveu, né? Foi pra Vivendo cada Bahia. dia. O que eu tenho de bom pra viver hoje? Como viver isso? Ele é ele, eu sou eu. O pedido de casamento, não. O discurso de casamento foi um rap. Ok. Mas. Você sabe que quando ele me disse que ele ia fazer um rap, eu achei aquilo incrível. Que ia ser um rapzão. Eu falei, nossa, que incrível isso. Só que ele não preparou, né? Sim. Ou, pra mim, sairia da minha cabeça na hora. Uhum. Eu faria um rap, né? Mas aí saiu aquilo. Bom, é isso que ele pode dar. É o máximo dele. É o máximo dele. É. Teve gente que gostou, tem gente que não gostou. Eu achei que ele poderia ser melhor. Eu achei meio pobre. Acho que podia ter sido, né, em vista do que você foi ali, na magnitude, até do casal mesmo. Sim. Acho que poderia ter sido melhor. Não soube aproveitar o momento. Não soube. Foi um Sinto closer muito. ruim, tá, Sinto querido? Um muito. corte bem ruim que você teve agora. Mas, uma pergunta, né? São várias camadas de pergunta e eu tô aqui tentando não misturar. Mas, como que foi pra você essa liberdade sexual na televisão? Eu vou te dizer que começando pela coisa física da gente, sei lá, mostrar mais o corpo, coisa assim. Eu vejo isso já na minha família. Então não tem muito pudor com nudez, por exemplo. Eu acho que tem a coisa com a raiz indígena. Então, pra mim, meus amigos tiram a blusa, peito, todo mundo tem peito, todo mundo já viu o peito. Então, sabe as coisas assim? Não tem muito isso. Eu decidi que eu ia começar a transar com 18 anos. E eu sempre fui muito decidida. Eu escolhi, vai ser esse cara. Eu vou começar a tomar anticoncepcional porque eu quero dar pra ele.
Comecei, achei uma delícia. Cheguei no trabalho falando assim: "Meu Deus, por que que eu não comecei antes? Esse negócio é muito bom". Eu não tinha ideia que era tão bom assim. Aham. Então eu já comecei eu escolhendo o cara, eu me cuidando, não foi uma violência, sei lá o quê, "Ai, eu não tenho". E a partir dali, eu fui fazendo aquilo que eu queria, fui transando com quem eu queria, fui, sabe, fui conhecendo o meu corpo. Eu acho que isso é muito importante também. Isso é muito É importante. muito importante. E eu gosto do meu corpo, sempre gostei. Então, às vezes, me falava: "Aidê, vou fazer uma intervenção cirúrgica, tal coisa". "Você quer fazer?" Eu falei: "Não tenho nada. Eu gosto da minha perna fina, sabe? Eu gosto do meu peito do tamanho que é". Uma vez eu fui pra Espanha, aí chegamos na praia, todo mundo fazendo topless, né. Eu tirei o mais rápido possível, achei uma delícia, né, aquele vento no peito, assim. Uhum. E minha amiga: "Ai, eu não vou tirar porque meu peito é muito pequeno". Eu falei: "Meu peito é o meu peito, ele é lindo do jeito que ele é". Então, assim, eu acho que eu sempre tive muito essa liberdade com o meu corpo de gostar. E talvez tenha muito a ver também com a autoestima que meu pai me trouxe. Interessante. Meu pai sempre me achou maravilhosa, linda. Meu pai sempre me achou a mulher mais inteligente, a mulher mais linda. E naquela época, a mulher linda era o quê? Mulher que participava de concurso de beleza, na minha época. "Ai, você vai ser Miss", ele me falava. "Você vai crescer, você vai ser Miss". "Ai, porque seus olhos parecem de um gatinho", ele falava pra mim. Eu achava Uhum. meus olhos parecendo de gato, achava lindo. Então, acho que isso me ajudou muito. Meu pai me dizendo que eu era uma mulher muito inteligente, uma mulher muito linda, então que eu ia ter tudo que eu quisesse ter na vida. Então, isso contribuiu muito Uhum. para eu gostar de quem eu era, sabe, tanto intelectualmente como fisicamente. Eu cresci assim, eu sempre me achando incrível. Então ele me convenceu de que eu era uma mulher incrível, maravilhosa. Então acho que isso me ajudou muito também. E sexo, eu pensei assim, comer é importante para você viver. Sexo faz parte disso. Eu falo, como é que vive é, sem uma coisa que é tão boa? Então, desde que eu comecei, eu acho que eu sempre achei uma coisa muito boa, assim. Tanto que quando eu me separei, eu pensei, meu Deus, é, eu queria ficar sem ele, mas eu não queria ficar sem esse sexo que era tão bom. É um acordo. É, mas aí eu ia continuar vinculada a Sim. ele e ele poderia sofrer com isso. Porque eu sabia que eu não queria mais estar com ele, então eu acho que eu não poderia. Eu fiquei 2 anos preparando ele para separação. Essa Caramba. pessoa que eu fiquei 10 anos. E uma pessoa maravilhosa, incrível, uma pessoa, que eu achava que eu tinha que viver a vida toda com ele, mas eu não tinha mais interesse nele. Você foi muito responsável, efetivamente. Eu procurei lidar com isso, sabe, de uma forma, porque ele era uma pessoa muito especial, uma pessoa incrível, assim, mas eu já não queria mais estar com ele, então eu fui preparando ele para separar dele, esse casamento que eu tive de 10 anos. E uma pessoa maravilhosa. Interessante. Então não então para mim sexo foi sempre uma coisa natural, uma coisa gostosa, uma coisa, é claro, com o tempo foi perdendo essa importância na minha vida, porque os hormônios definem muito isso. Quando eu tinha 30 anos, eu olhava um manequim de loja e falava: "Ai, que homem delicioso, Quero. meu Deus", sabe. Sim. Então era uma coisa, assim, que eu ficava, né, e vai mudando, então tuas escolhas vão mudando também por isso. Porque tem uma fase que os hormônios decidem por você, assim, ajudam de repente fica com o cara, uma delícia, mas depois você não quer mais ver a cara dele. É isso que eu ia te perguntar. Como a gente estava conversando, você falou, né, que passou Aham. pela menopausa. E como que foi essa mudança pra você na sua vida sexual? Essa transição, né? Da gente aqui na vida contínua, hormonal. Aham. Já é uma loucura a gente viver na hormonalidade, Sim. mas quando você entra na menopausa é um pouco mais complicado. Pra você, você sentiu isso? Não sentiu? Eu acho que a mudança começa no climatério, Uhum. tá. Uhum. Você começa a sentir os calores, você teu humor muda, é uma coisa muito marcante, assim. Vocês estão com 30 e poucos anos? 31. 31. Então vocês não chegaram nessa fase ainda. Quando chega nos 40, 40 e pouco, eh, mudou a minha pele, mudou meu cabelo, mudou minha unha, mudou minha libido. E eu fiquei muito triste na época. Eu pensei assim: "Meu Deus, minhas últimas ovulações, eu pensava que eu ia murchar".
eu pensava que eu ia pra baixo, sabe? Assim, que eu ia, minha vida ia acabar. É uma fase muito importante e muito, a gente precisa de muita ajuda nessa época. Eu tive a sorte de ter um médico ginecologista maravilhoso, que falou: "Aidê, você tem desejos, a tua vida sexual não vai acabar agora". E, comecei a reposição e ele me falou até de exercício físico, falou: "Começa a correr". Aí eu comecei a fazer corrida na época, me ajudou muito isso. Então terapia, exercício físico, reposição hormonal me ajudaram muito nessa etapa. E aí também tem um outro lado, eh, porque sexo não é só a coisa hormonal, tem a coisa mental, as historinhas que você cria. Uhum. Então, eu estava com um namorado na época, entre o climatério e a menopausa, essas historinhas me ajudaram muito. Então, de você criar, de você inventar. eh, então, eu acho que isso foi bem importante, assim. Porque tá aqui dentro, né? O sexo tá aqui dentro. Então, depende de como você se estimula mentalmente para aquilo. Então, aí vem os brinquedinhos, Adoro. aí vem. É claro que já pode vir antes, né, mas aí você vê Sim. que é muito mais os brinquedinhos, as roupas que você vai usar, as fantasias. Então aí vem um outro lado, você fica muito mais criativa e depois você vai vendo na menopausa que na verdade você renasce, que é uma coisa, você se empodera, você tem uma autoconfiança, uma coisa que vem depois, então não acaba ali. Eu percebo que eu me gosto muito mais, me vejo muito mais bonita hoje aos 60, vou fazer 62 agora em maio, do que quando eu tinha 35, sei lá. Gente, com perdão da palavra, você é uma tchutchuca, né? Eu me sinto linda. Porque, olha, Eu entra me na sinto rede linda. social de Aidê, meu amor. Até quem não quer se fica, meu pai. Eu me sinto super bem, sabia? Com tudo com o meu corpo. Eh, Mas isso foi uma construção também, né? Desde o seu pai. acho que veio lá. E eu sempre me cuidei também. Eu sempre, assim, cuidei da alimentação. Eu Uhum. venho de uma família de obesos. Então eu tenho irmãos que têm a questão da obesidade, a minha mãe. E eu, então, antigamente eu era vigilantes do peso. Hum, Então, eu fazia parte do vigilância do peso. Sempre fiz exercício físico, por exemplo. Então, não é você chegar depois sei lá, 50, falar, ai, agora. É claro que sempre é tempo, mas você começa lá atrás a se cuidar. E é pra você mesmo, você se sente bem com você. Como é que eu me sinto bem? Me sinto bem, tô me sentindo bem com esse corpo? É você com você. Que eu quero usar e eu não tô me sentindo bem com isso? Então, se tem alguma coisa aqui dentro, sabe? Como é que eu posso fazer para eu me sentir melhor comigo? Eu acho que é você com você. A questão, sei lá, moda. Isso não pode ditar quem você é. Que eu quero usar? Então, eu sempre procurei fazer aquilo que eu me sentia bem. Nunca segui muito moda, eu acho, sabe? Nunca segui muito o que diziam que eu tinha que ser daquele jeito. E como eu apanhei muito na infância, quer me bater agora, pode me bater, sabe? Eu vou fazer aquilo que eu quero fazer. Então, ai, unha vermelha era feio, unha vermelha. Eu sou dessa época, viu? não podia passar lápis de olho. Não Era podia usar. vulgar. Batom vermelho era criticado, unha vermelha era criticado. Então, mulher com mais idade não podia usar cabelo curto. Ou tinha que usar cabelo curto, umas coisas assim, É. sabe? Não podia isso, não podia aquilo. Como que não pode? Que ou é coisa de puta, ou Uhum. tá atrasado pra sua idade. É É, sempre isso. é. E assim, a gente tá passando por essa, não é transformação, né? Mas eu me vejo diferente do que eu era há uns 15 anos atrás. Eu adorava usar um decotão, até hoje, né? Que o tanto Aham. de busto às vezes não cabe na blusa. Mas hoje eu uso um pouco menos, uma coisa mais sensual, mais não vulgar. Usava muito shortinho, marcando o quadril. E hoje eu uso um pouco mais umas calças mais. Mas eu percebi que não é pra agradar ninguém, foi pra me agradar. Porque eu percebi que um pouco mais elegante eu fico mais bonita. Eu me sinto mais bonita, assim. Aham. Então tá tudo bem. Sim. Mas eu não vou recriminar a menina de 20 e pouquinho que quer botar a bundinha dela de fora. Sim. Eu acho que você tem que só. Não é porque tá atrasado pra cá ou tá adiantado pra lá. Você tem que fazer o que você quer fazer, o que Sim. te faz bem, o que te sente, Sim. você se sente bem. Se olhar no espelho e se gostar. Eu falo isso pros meus pacientes, né? Que Sim. eu sou sexóloga e atendo algumas pacientes no online. Eu falo assim: você já se comeu hoje?
Elas ficam assim, como? Mas eu Meu não Deus, masturbo, Luara, meu mas Deus, Eu Luara. saio do banheiro, eu saio Calma. do banho, eu tenho um espelho grande, sabe? Sim. Eu saio, eu me sinto tão bem com o meu corpo, com aquilo que eu vejo, sabe? E é isso, tem que sentir bem com aquilo que você vê. Tem que gostar daquilo que você está vendo. E eu até, esses dias, eu tava com um shortinho brilhante, assim, uma blusinha mais curta, um top, agora pro carnaval, né? Aí eu falei pros meninos, com 16 eu usava roupa assim, 61, número ao contrário, eu continuo Usando. gostando de me ver assim. Vocês me avisam se eu dia eu ficar ridícula? Falei, porque eu não vejo que eu não possa fazer isso. Não, a gente vai avisar vocês. Eles falam, você, a gente vai te avisar, a gente vai te avisar. Porque pra mim não tem essa coisa, porque eu tenho essa idade, eu não posso fazer isso. Ou eu não posso usar isso. Eu me sinto bem fazendo o que eu faço, usando o que eu uso. Então, se alguém vai me recriminar, o problema é da pessoa. Ninguém paga a tua conta e você É. tá muito feliz do jeito que tá. Fé, eu acho isso também. Gente, eu tô apaixonada por essa mulher. Só Gente. fazer assim o OBS bem no grande. Oh. Eu tô aqui, ó, com os meus olhinhos brilhando. Se a gente pudesse, a gente ficava Tá assim. assim, ó. Mas agora, né, voltando um pouco à questão da sua participação no programa. Sim. Você teve pra gente que tava vendo de fora, tá? Tá. Uma questão avassaladora sexualmente, não tô nem falando de sentimento, com o Ed. E pra gente foi muito bacana de ver. Não que outros participantes não tiveram, cada um na sua essência. Mas foi tanta entrega e aquela coisa, só que eu observei que muitas vezes você falava, o amor, o sentimento, o carinho, o toque. E ele ficava, tô com tesão, por que não sei o que do tesão? E a minha pergunta, por que não foi pra frente? Teve a química, né? Teve a química, isso foi claro, isso. Uhum. Que bom que teve. Né? Isso pode ter em qualquer A idade. gente ficou com tesão do lado de cá. Olha que legal, inspirei vocês nesse sentido. Foram pra cama assim. Olha que delícia isso, poder inspirar. Ih. Né? Isso é muito bom. Eu fico feliz, eu não sabia. Porque eu achei que tinha inspirado só em outras coisas, não nisso também. Então, assim, teve mesmo essa química. Não dá pra enganar. Não dá pra dizer que não. Fingir. Pra fingir. Para mim, isso é importante, mas tem o envolvimento, tem a coisa da afinidade, tem a construção, tem o amor, tem várias coisas. E ele vê dessa forma. É o jeito dele de ver as coisas. Então, para ele, eu não me sentia muito bem em algumas situações, por ele ser um homem preto, que muitas vezes é visto como um objeto, ou ficar com esse cara por causa do sexo. Eu não gostaria que ele se colocasse nesse lugar. Isso não me deixava confortável, mas ele é ele e eu sou eu. Se ele se colocava nesse lugar, O problema dele. é uma questão dele. Então, assim, e realmente teve essa química. E foi muito bom. Foi incrível, assim. E eu mostrei aquilo que eu procurava e a forma como eu vejo isso. E ele mostrou como ele vê isso. Então, é cada um mostrando quem é. Uhum. Então, foi. E assim, carioca, né? A gente tem um pouco da percepção da lábia do carioca. E dava pra perceber que ele tinha uma outra vibe. Sim. E quando eu vi depois na internet que, não deu muito certo, eu não lembro quanto tempo depois do casamento em si que vocês se afastaram. Não sei se foi 6 meses. Não, um mês. Um mês foi. Um mês foi curto. a gente separou. Eu pedi a separação depois de um mês. É casamento de papel passado e Papel tudo? passado. Jeová girei na terra. Ah. Eu achei que era só aquela... Ui. Não, é Imagina papel o passado. trabalho. Caramba. Eu não me questionei o porquê que não deu certo com ele, mas porque talvez não outra pessoa, sabe? Se outra pessoa no programa te encantou, ou só realmente com ele, atrás das cabines, né? Teve uma pessoa que me interessou mais. Uhum. Que eu tive um match, assim, logo de cara no primeiro dia. Só que ele se interessou por outra pessoa. Naquele momento ele falou, nossa, deu match, não sei o quê. Mas depois ele interessou por outra pessoa. Teve uma segunda pessoa também que me interessou bastante, mas uma amiga minha também gostou muito dele. E de repente eles tinham mais afinidade do que eu. E aí depois vinha o Ed. Ele me pegou muito nessa questão dos meus filhos.
porque ele trabalhou na FEBEM, ele trabalhou num abrigo, teve essa questão, porque eu poderia levar a conversa de várias formas com esses homens, mas eu já fui falando logo de cara dos meus filhos, porque se tivesse um preconceito, se tivesse alguma coisa, eu já queria filtrar aí. Eu já não queria mais que essa pessoa conversasse comigo se ela tivesse preconceito com os meus filhos. Porque isso é uma coisa que vinha, que é muito forte para mim. N- Na minha vida mesmo, com os meus Uhum. amigos, no meio que eu vivo, se a pessoa tiver preconceito, não tem como eu me relacionar com essa pessoa. Então, para mim, era um filtro ali. E aí, ele passou nisso, entendeu? Então, não dá pra gente ver a pessoa como um todo logo de cara. Então a gente vai vendo algumas faces da pessoa e depois vai se construindo, né? Um relacionamento. E é pouco tempo também, né? Sim. Então, e eu vi algumas coisas nele que não eram muito legais. Provavelmente ele via em mim também. E é normal, né? Todo mundo tem sombra e luz, tem coisas que a gente vai trabalhar ainda, e tem coisas que a gente não aceita, que não tem jeito, né? Então, a minha ideia era o quê? Encontrei uma pessoa com pontos interessantes, com afinidades, e a gente vai construindo esse relacionamento. Até porque eles deixam muito claro, né, que é um experimento. É. Ninguém tá falando que é garantia de sucesso. Uhum. Mas eu acho que o sucesso dessa temporada foi trazer vocês pra gente. Trazer a história de vocês. E eu digo até de todas as participantes. Teve Sim. a Fátima também. Uhum. Cara, assim, uma coisa incrível. E transformou muito a minha visão É mesmo. enquanto mulher. Sim. Não que, né, eu não sou engessada, porque tem muita gente que fala, não, Sim. porque a vida acaba nos 50, não, que não sei o quê. Eu não acho isso. Acaba não sei pra quem. Não sei pra quem, pois é, até porque a expectativa de vida aumentou e aumentou bastante. Uhum. Mas me transformou porque eu me via de uma forma mais cansada. Pra tudo, não muita coisa. Eu vou falar só, tô falando de sexo aqui não. Mas cansada, tipo assim, ai, que preguiça. Ai, caramba, poxa, parece que a vida não anda. Pô, não sei o quê. E aí eu fui começando a me deprimir um pouco. Não, né, quer dizer que a gente mostra isso pro povo, né? O povo eu Uhum. tava igual isso aqui, ó. Mas por dentro eu tava assim, poxa, eu acho que eu não tenho muita perspectiva. E quando eu vi tantas mulheres incríveis, eu falei, por que que eu tô nessa michuruquice? Então, Que vocês, legal ouvir isso. é, vocês conseguiram impactar, pelo menos a mim, né? Que tava do outro lado da telinha. E, como eu falei, né? A sua história de tudo, do acolhimento que você tem dos seus filhos, principalmente a menina, que eu fiquei surpresa quando você falou, porque é uma mulher trans. E eu tenho um pouco dessa questão com o público LGBT, né? Eu tenho esse Sim. acolhimento. Eu ainda não consigo fazer nenhum projeto ainda. Até porque a gente, como você falou, você tem que parar uma coisa de cada vez, né? E fazer as coisinhas do jeito certo. Sim. Se respeitando Se e. respeitando. E trazendo pessoas para isso Sim. também. E Mas vem, as pessoas vêm. as As pessoas pessoas vêm. chegam. As pessoas É chegam. Como incrível você isso. falou, né? É A sua incrível luz isso. Pessoas É chegam. incrível isso. atrai. E eu achei muito legal porque você deu amor para quem muito precisava. E como você falou muito de amor no programa, eu falei, gente, essa mulher tem tanto amor para dar, mas tanta coisa boa dentro dela, que eu acho que o mundo precisa ver mais a ID. Eu sempre pensei isso, né? Antes de Uhum. nascer, o Deus está em voz. Eu falei, o mundo precisa ver mais da ID. Não desmerecendo nenhuma participante, Sim. mas são personificações diferentes. A persona ID é um mundo e você tem muita coisa, você faz muita coisa, e você vibra numa energia que para mim ultrapassa 220. Então, eu acho que as pessoas precisam ver um pouco mais isso e se espelhar. Pegar alguma coisa como exemplo, não precisa ser tudo. Mas, Uhum. por exemplo, para mim, o que ficou muito vivo de exemplo seu é energia. Gente, quando teve uma parte, tudo bem que agora eu vou voltar para a questão sexual de novo. Uhum. Mas quando teve uma parte que eu não lembro se foi você, se foi ele. Não, porque a gente ficou 4 horas. Eu falei, Deu 4 horas? Que isso? Uma mano, o que máquina! você Papo fez? furado. Muito obrigada. Deixa ele. Eu pensei, deixa ele falar isso, ele tá feliz com isso, ele dizer que ele é tudo isso. Deixa Ok. Uma ele. máquina. Isso é máquina. Não, Isso explica. se quisesse, acho que ficaria. Mas não Uhum. ficou tudo isso. É que ele Porque- queria aparecer. Eu falei, deixa ele. Deixa ele falar desse jeito. Deixa Uhum. ele dizer que cozinha, que não sei o quê. Deixa ele. Ele quer dizer que gosta de lavar louça. Deixa ele. Ok.
Tá Ficou até certo. mais aliviada, né? Oh, Ficou o peso saindo. falei, gente, calma aí, que a gente tem um monte de coisa pra fazer. A gente trabalha, a gente Não, estuda, tem não, projeto. mas isso não quer dizer que eu não acho isso. Aham. Eu acho que Uhum. você ficar muito tempo ali é muito legal. Até às vezes falo com meus amigos, fica se descobrindo na brincadeira, para, volta. Eu acho isso uma delícia. Uhum. E eu acho uma tristeza, não sei como é que você vê isso. As pessoas estão transando muito menos, as pessoas parece que têm medo de se envolver, sabe? Uhum. Então, não se envolva emocionalmente, mas pelo menos transe. Vamos ser felizes, Eu gente. acho Deixa as tão outras pessoas triste isso, porque é felizes. tão importante, faz tão bem pra gente. Pessoa que transa não mexe com a vida dos outros, tá Falou muito mais tudo. leve, não fica enchendo o saco dos outros. É tão bom, eu fico tão triste de ver. Eu vejo pros meus amigos, né? Não estão transando mais. Onde que a gente vai chegar com isso? Você que é sexóloga, me diz Gente, isso. eu acho, eu já falei isso pra uma paciente minha, que a gente vai chegar a um ponto de assexuação. Por Que quê? triste, né? E não é só, eu falo, as mulheres que se envolvem com outros homens, né? Acabam tendo aquela questão do mental. A gente não fica só no físico, Sim, né? São coisas sim, distintas. Mulheres que se envolvem com outras mulheres têm um outro tipo de comportamento visual, uma outra ideia. Não muda muito, tá. mas tem um pouco. Os homens que se envolvem com os outros homens têm uma coisa mais física, mais carnal. Aham. Só que cadê o sexo de qualidade? Porque a gente está falando do ato. Mas e o prazer? Aonde você está colocando? Eu sempre falo isso para elas. Muitas são casadas e estão há Sim, muito tempo no relacionamento. Eu falei, o relacionamento cai na rotina, tudo cai. Só que a gente tem que mudar o prisma, o olhar dele. Não é sim. sobre o relacionamento em si só, é sobre você em relação ao relacionamento. Como que você está se vendo? Como que está o seu trabalho? Como que está a sua vida, a sua rotina? Eu faço quase uma sessão de passo a passo com elas. Nossa, Luara, mas caramba, eu não consegui falar isso na terapia. Eu falei, não, não tô me colocando no papel de terapeuta. Sim. Mas é importante você entender a sua rotina, o seu passo a passo, tudo que você tem, para entender por que quando você chega na cama com a pessoa que você tá, você não consegue ter prazer. Eu inventava mil coisas, sabia? Viagens para lugares diferentes, lingeries diferentes, encontrar ele. Eu esperava ele já sem roupa. Eu inventava mil coisas. Eu não queria que caísse na rotina. Sim. Eu inventava isso. E era uma delícia. Então, eu viajava, comprava coisas, sabe? Uhum. Lingeries transparentes. Às vezes já tava sem docinhos, coisinhas Eu para ouvi colocar no você corpo. Sabe falando. assim? É, estimular isso, né? Sim. Que é tão bom. No outro e em você também. Por mim mesma. Mas é tudo por você. Uhum. Se o prazer é bom pra você, se tá bom pra você, Isso que se o importa. outro vai aproveitar, é Ah, é questão do dele, né? outro. Mas eu acho que aproveitei muito, transei muito e acho tão bom isso. Por que as pessoas se privam disso? Eu não entendo isso. Eu acho que não é só uma questão de privação. Hoje a gente tem muito mais fala sexual, né, sobre a sexualidade. Aham. Só que quando chega nos quatro cantos da sua casa, você não consegue expor. É mesmo. Tem muita mulher que tem dificuldade ainda de fazer isso. Ah, mas porque meu relacionamento começou assim assado. Muda. Tudo é mutável, por que Sim, não? descobrir coisas novas. Eu não sou muito do virtual, por exemplo. Eu Uhum, não sou muito de falar sobre isso. Eu acho que tem que vir e o negócio é pessoalmente. uhum. Vamos falar, vamos fazer, é pessoalmente. Então, às vezes, se alguém vem com uma brincadeirinha, uma coisa, eu não entro nessa do virtual. Eu não sei quem é a pessoa, eu não vou, não quero me envolver dessa forma. Então, agora, se eu vou conhecendo, primeiro, para mim, o que vem é a pessoa ser gentil, inteligente, vir com coisas novas para mim. Sei lá, vou assistir um filme com o cara, eu tenho uma visão, ele tem uma outra visão. Falo, olha que incrível isso. Isso São me outras desperta. preliminares, né? É. Essas são as minhas preliminares, a conversa, sabe? Se eu acho uma pessoa incrível, se ela me surpreende, vamos em frente, sabe? Eu vou muito por esse lado. Uhum. O tesão meu vem muito dessa coisa de me surpreender intelectualmente. Aí eu quero dar pra essa pessoa, Sim. sabe? Eu vou me entregar e vamos brincar. Liga em Ma- cima e esquenta embaixo. mas se não for assim, se eu não admirar essa pessoa. Agora, antes, quando os hormônios estavam à flor da pele, eu poderia ficar com o cara e depois falar: ai meu Deus, sai daqui. Sabe? Não te conheço. Uhum.
Eu fazia isso, eu tinha algumas coisas, umas pessoas, sei lá, que eram PA, terminavam o namoro, eu falei: "Ah, tô com fome, vou comer ali". Mas é só pra Só satisfazer isso. isso, depois eu não queria nem que soubessem, de repente, que eu fiquei com aquele cara. Mas era uma coisa muito física, muito hormonal, assim. O que agora não acontece mais, as escolhas são diferentes. Como Você seria? escolhe o cardápio de maneira diferente, depois que você tá na menopausa. Eh, Alguns perfis não chegam nem perto de você não quer saber. Um Então Sabores filtro. diferentes. é. Gente, eu tô apaixonada nessa mulher, Porra, desculpa. falei pra você, mulher. É, Eu tô aqui com o meu caderno aqui, ó, só licença, estamos estudando. estudando. Mas eu também queria te fazer uma outra pergunta. Sim. Como que a sociedade te recebeu pós-CAC? Você sofreu muito hater? Você foi muito bem recebida, muito bem acolhida? Como que foi mais ou menos isso? Eu recebo muito amor, assim, eu fico até Amém. são pessoas maravilhosas, lindas, assim, sabe? Meninas incríveis, assim. É, é muito carinho, muito amor, muito acolhimento. Hater é muito difícil. Então, se alguém veio me falar, teve gente que veio me dizer e conseguiu aparecer, né? Falou assim: você parece mãe do Ed. Aí eu escrevi kkkk, eu pareço a avó, você se enganou. Não tem nada a ver, né? Isso tem a ver com a pessoa. Eu tenho certeza disso, que não tem a ver isso que você está falando, né? Então, e de repente vem alguma pessoa conservadora dizer alguma coisa. Eu não quero que os conservadores gostem de mim. Então, que vá embora mesmo, não é para me seguir. Não tô querendo mesmo isso, sabe? Então, assim, quem não me critica ou não quer estar perto de mim, eu também não quero estar perto dessa pessoa, não quero que ela goste de mim. Então, é nesse sentido, assim. É, mas é uma coisa muito bacana, muito além do que eu imaginava. Eu tinha muito receio dos conservadores me atacarem, porque eu sabia que eu ia falar o que eu penso e que eu ia transar mesmo e que eu ia mostrar quem eu sou. Então, eu tinha receio disso. Uhum. Então, mas não apareceu muita coisa que eu falasse assim, que eu ficasse assustada. Falei, nossa, eu passei uma imagem. Eu percebi mais eu inspirando as meninas. E isso é muito legal para mim. Eu não imaginava que seria assim. Então foi muito além do que eu imaginava, de receber carinho, amor, acolhimento. Aí eu pensei, a sociedade precisava de uma mulher, de inspiração de uma mulher assim? Sim, De verdade? sim. Uhum. Então eu percebi muito assim. E eu sou muito eu mesmo. Eu quero vestir, sou visto, eu tô com a unha assim, é minha unha de carnaval. Mulher normal tem uma unha de carnaval assim. Sim. Mulher normal tem uma mancha aqui na pele. Mulher normal tem isso aqui que não tá usando botox. Mas se eu quiser, eu uso botox também. Não quer dizer que eu não vou usar, sabe? Mas mulher normal tem isso aqui, sabe? Somos pessoas normais. Normais. Eu tô estimulando o meu colágeno porque eu quero fazer isso, Uhum. sabe? Mas eu vou ter ruga. Claro, aqui tem minha história, aqui tem cada coisinha que eu vivi. Eu posso não ter também. É um direito de cada uma, sabe? Você tem que ser feliz com quem você é. E se você tá olhando nesse espelho, tá se gostando assim, fique assim, sabe? Então, eu acho que é gostar de quem você é, daquilo que você construiu. E tem uma história, né? É se respeitar, respeitar a tua história, que vem de lá de trás também. Sabe? Vem das suas bisavós, das suas avós, das mulheres com quem você convive. Então você é tudo isso. E é valorizar isso, né? Não vamos deixar qualquer pessoa mexer com isso. Não vamos permitir, não vamos dar esse poder para alguém vir e querer destruir isso. Então, assim, toma muito cuidado, porque às vezes você tem uma coisa tão linda, um oceano de coisas lindas, e aí uma poeirinha lá te incomodou. Me incomodou? Vamos levar para terapia isso daí. Uhum. Vamos resolver na terapia. Mas não permita que algumas pessoas venham com coisas pequenininhas, sabe? Querendo destruir aquilo que você construiu. Nossa. Isso foi quase um recado do astral. Caramba. Quase. Então, Faltou isso aqui, ó. mais um pouquinho e a MP tava aqui. Pois é. Infelizmente.
Estamos chegando ao nosso fim. Já? Já! É tão bom a gente conversar, né? Mas por que a gente está chegando ao fim? Porque a gente vai aguardar um convite para ir para onde? Para São Paulo. Quando vocês vão? Vamos! Quando é que vocês Quando vão? você quiser. Estamos aí. Semana que vem, então. Calma, calma. Calma, ainda Vamos vamos marcar. planejar, vamos marcar. Vamos fazer alguma Ficamos coisa lá? nervosas. Eu acho super, assim, eu acho que vai ser importante até pra gente conhecer um pouco a ideia Vamos na pra vida lá. da ideia. A gente vai sair, vai passear, vai conversar. Acho legal. Gente, esse episódio... A gente pode fazer alguma coisa bem interessante lá. Foi além de episódio. Foi uma lição de Transcendeu, vida. transcendeu. Eu quero que Entendeu? vocês conheçam meus filhos. Ai, que Ai, legal. Os super meus vamos. filhos falando. Ah, eu super Quem topo. é essa mãe? Porque é uma coisa que vocês passam, que vocês veem de fora, né? Uhum, E o que eles podem dizer sobre isso? sim. Os amigos, os lugares que a gente frequenta. A gente topa. Vamos A gente marcar só uma vai alinhar data. com a agenda do terreiro. Só alinhar com a agenda da casa. Vamos Que sim. lindo. Mas pra gente fechar com chave de ouro, né? Primeiro a gente agradece imensamente a sua Muito, participação. Nossa. A gente agradece você ter aceitado o nosso convite Eu fiquei super feliz. Falei, tô indo pro Rio. Elas são do Rio. Deu E tudo a Deu certo. match. Deu match. É. E a gente precisava desse sopro de Sim, vida. a gente precisava, porque Você foi uma virada de chave. uma virada de chave pra gente, não só por ser a Aide Torres, né? Aham. Mas por ser a Aide. Por trazer a sua história, por trazer a sua essência, por ter a simplicidade de contar pra gente tudo isso. E hoje eu consegui te ver de uma outra forma, além da telinha. E eu A gente tô... precisa conversar. As É. mulheres precisam se unir. E isso é uma oportunidade. Então eu falei, são mulheres me chamando, eu vou. Amém, Sabe, não gente. tem porquê não. Eu tô aqui, tô no Rio, tô pertinho. Sim. Né? E a gente Muito é legal. obrigada pela sua disponibilidade. Sim. Muito, muito obrigada. Obrigada a vocês O pelo Deus convite. sempre tá aberto a você. E eu amei isso daqui. Já falei eu que é preciso conhecer presente. quem fez isso. Vou te mandar. Vinícius Bonfim, amigo, você me deve além do presente de casamento. Vinícius vai ser meu Fica a amigo. dica. Eu Olha, sinto. ele é o tipo de É. amizade que você conhece, sai com uma viagem marcada. Isso aconteceu comigo. Então eu já vou viajar com ele. Temos match, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Mas... Mais um presente que eu vou ganhar, então, Mas aí, um Vinícius. presente. Uma Vou pessoa te mandar. incrível. Ele é maravilhoso. E eu gostaria que você, como fechada de chave aqui do nosso episódio, falasse para as mulheres em casa o que você acha que pode transformar a vida de cada uma delas. Algo que tire elas, assim, sabe, não da zona de conforto, mas talvez da zona de cegueira. Trazê-las para o mundo. Aham. Se respeitar, se ouvir, investir em vocês. Investir o quê? Terapia, estudar, fazer coisas que são boas para vocês, porque tem uma etapa da vida que a gente cuida muito dos outros, dos filhos, dos pais, mas olhem mais para você, se priorizem. Tem que fazer exercício físico? Façam, arruma tempo para vocês. Se vocês estão bem com vocês, se cuidando, vocês estão também fazendo bem para outras pessoas e para o mundo. Mas, em primeiro lugar, olhem para vocês. Não esqueçam de vocês. Acho que é nesse sentido. Aí, deixa suas shades pra galera de Tá. casa poder te seguir. Isso é Sim. importantíssimo. Então, meu Instagram é aid.torres. Meu TikTok é aidm Torres, que eu tenho um M no meio que é de Mercedes, Aid Mercedes. Acho que são essas duas que a gente usa mais, né? A gente vai colocar na edição, tudo bonitinho lá embaixo. Mas, mais uma vez, muito Eu obrigada. adorei ver o obrigada. convite e eu quero conversar mais com vocês. Sim. Eu acho que essa questão da sexóloga, a gente tem muito para conversar. Eu admiro muito, viu, o trabalho da sexóloga. Eu acho Sim. incrível, assim. A gente precisa conversar, as mulheres têm que se unir, Uhum. porque tem muita coisa querendo separar a gente. Sim. E a gente não pode permitir isso. Não. A gente já vai marcar a saída para São Paulo já já. Vamos. Tá Tchau, ok, gente. gente. Muito obrigada. Obrigada. Beijos. Até a próxima.